O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu possa fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos padres, caríssimo povo de Deus, há uma palavra que todo mundo que se envolve com pastoral e que tem uma vida de igreja já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida. Especialmente aqueles que estão envolvidos com a tarefa evangelizadora na igreja. Essa palavra é mistagogia. Mistagogia significa introduzir no mistério. Na verdade, é isso que nós pretendemos com a nossa ação litúrgica, entrar no mistério. Desde o início da celebração, desde o momento em que a gente decidiu-se por sair de casa, mas especialmente no momento em que a gente começa a romper com o tempo ordinário e passa a se colocar nesse lugar para celebrar, nós estamos entrando no mistério de Deus, partilhando sua palavra, partilhando o pão eucarístico, mas não só. Os sacramentos também são, os outros sacramentos, além da Eucaristia, são também uma maneira de entrar no mistério, de fazer a experiência do mistério de Deus. E evidentemente que é essa a tarefa de todo aquele que se quer ou que é ministro ordenado. Ajudar que as pessoas entrem no mistério, sabendo-se e reconhecendo-se ele mesmo como alguém que também não cessa de entrar no mistério. Porque o mistério é assim: quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele se abre e mais ele nos abraça. Quanto mais a gente dá passos, mais ele nos envolve e mais perguntas se abrem. O mistério não é um enigma que a gente resolve e pronto, depois que a gente resolveu, a gente guardou no bolso. Não, na realidade o mistério é aquele que vai nos atraindo e à medida que a gente vai caminhando para ele, ele vai nos envolvendo e é por isso que a gente chama esse mistério de mistério do amor. Porque só o mistério do amor faz isso conosco. Envolve dessa maneira. Se dá, mas não se dá por inteiro. Se dá e retrai. E assim nos envolve na busca. Então, trata-se de uma palavra que traduz exatamente a nossa experiência de fé, a nossa experiência comunitária, a experiência que todos nós, povo de batizados e batizadas, estamos fazendo. Se alguém, por alguma razão, em sua arrogância, prepotência, já acredita-se plenamente convertido, plenamente transformado, plenamente introduzido no mistério e
já sabe tudo sobre Deus, deve colocar, assim, um ponto de interrogação nessa sua tamanha onisciência e onipotência. Porque, de fato, todos nós, em matéria de mistério divino, somos eternos iniciantes. Por isso, talvez seja equivocado falar em sacramentos de iniciação cristã, porque ninguém se inicia definitivamente no cristianismo. Nós estamos sempre iniciando no cristianismo. Nós estamos sempre galgando os passos de iniciantes, porque ninguém é versado definitivamente no mistério. Posto isso, essa palavra que é muitas vezes reconhecida, há uma outra palavra que é tantas vezes esquecida, mas está amarrada intimamente a essa, a mistagogia, e é preciso recuperá-la, porque nela nós temos uma profundidade muito grande e muito importante para a fé cristã. A palavra é teografia. O padre Fábio, muito provavelmente, já deve ter escutado essa palavra do seu diretor espiritual, padre Upiano, eu imagino, não é verdade? E esta palavra traduz uma experiência, a experiência de que Deus grafa algo em nós. Theos, Deus, grafia, escrever. Deus escreve no nosso coração, na nossa vida, algo. Deus escreve em nós, no nosso coração. Mais do que isso, Deus se inscreve no nosso coração. Ele mesmo se escreve como palavra de amor na nossa vida. E ainda mais, Ele nos ajuda a escrever a nossa história. Vai conosco. Então a nossa história nunca é feita apenas com uma mão. Ela é feita sempre a duas mãos. A gente diz que as Sagradas Escrituras foram escritas a duas mãos. A mão humana e a mão divina. Numa cooperação. A página da Escritura que nós somos, a nossa vida, ela também é escrita a duas mãos. A nossa liberdade, as nossas escolhas, mas o que Deus também vai escrevendo junto conosco. Essa palavra não é muito repetida nos nossos meios comunitários, porque ela também traduz uma experiência muito pessoal. O que Deus escreve em mim é muito pessoal e intransferível. O que está no solo da minha consciência não está no solo da consciência de vocês. Há algo de universal e comunitário, mas há algo de extremamente particular na relação com Deus, de que talvez os religiosos tenham algum medo. Há muito medo de falar da consciência, há muito medo de falar dessa experiência intimíssima com Deus, que é onde a gente pode tomar decisões responsáveis e graves. Não se fala tanto de teografias, porque ela implica caminhadas particulares, conhecer o caminho individual de cada um, histórias. E muitas vezes a nossa experiência é uma experiência muito de massa, e poucas vezes uma experiência individual, pessoal. Quer dizer, uma coisa não nega a outra, comunidade não nega a individualidade, mas as duas estão juntas. As duas palavras, portanto, caminham juntas. Mistagogia e teografia. Para saber o que Deus escreve em nós é preciso discernimento, para estar atento, para estar sensível. E é por isso que essa palavra ficou assim como que incluída apenas num cenário da dinâmica cristã, a da orientação espiritual, que é quando um orientador espiritual acompanha um indivíduo para juntos irem reconhecendo as escritas de Deus. Eu vou dizer mais, a igreja ajuda a gente a fazer experiência de Deus. Mas muitas vezes as coisas que a gente confessa, as coisas que a gente sabe de cor, as coisas que a gente diz crer, muitas vezes, não raras vezes,
não caíram nos nossos corações ainda. Não se tornaram realidade. Não deitaram raízes dentro de nós. E por isso, a experiência da teografia é uma experiência que salta até mesmo para além da religião. Porque é a oportunidade de perceber em nós algo de muito específico, de muito particular, que a gente pode chamar de espiritualidade. E a espiritualidade é grande demais para caber, muitas vezes, nos redutos muito limitantes dos dogmas e das restrições religiosas. Por que é que eu estou falando disso, afinal? De mistagogia e de teografia. Porque vejam o que faz essa primeira leitura de hoje. O profeta Isaías, um profeta que está junto do povo para animar a esperança, reconhece que o povo está se desviando do caminho de Deus e está querendo fazer uma aliança contra um povo, os assírios, e essa aliança trata-se exatamente de aliar-se ao povo egípcio para combater os assírios, ou seja, para fugir do leão, entregar-se ao urso, entregar-se justamente aos egípcios, de onde esse povo foi liberto às duras penas. Fazer aliança com um povo que não é confiável para combater outro que também não é confiável. E o profeta, reconhecendo que isso vai ser problemático, diz que Jerusalém vai ser destruída, que a natureza vai ser destruída, que os homens e mulheres serão mutilados, ficarão cegos e surdos. E de repente, essa palavra dura do profeta, essa palavra que pretende chacoalhar o povo para que eles não façam uma aliança com um povo violento para combater com violência outro povo, muda de tônica. A palavra do profeta não permanece dura, ela parece que suaviza quando de repente o profeta nota que este povo desanimado, sem esperanças, que esse povo de Israel, aflito diante dos povos vizinhos, tem um Deus, e um Deus que luta junto com o povo. E olhem só o que o profeta vai dizer, exatamente o contrário do que ele disse antes. O Líbano vai florescer, o jardim vai se tornar floresta, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, o Deus de Abraão e de Jacó, ou seja, o Deus que fez história conosco, vai estar conosco até o fim. O que é isso, se não ajudar o povo a fazer a experiência de Deus, experiência comunitária, mistagógica, mas sobretudo fazer o povo reanimar na esperança e perceber os sinais que Deus vai deixando na história, perceber os sinais que Deus vai grafando no coração de cada um. Para que esse texto está na liturgia de hoje, em pleno advento, quando nós estamos nos preparando para o Natal, exatamente para animar a nossa esperança? Para a gente reconhecer que Deus é esse Deus que abre os nossos olhos, esse Deus que afina os nossos ouvidos, esse Deus que faz florescer o nosso jardim, que faz florescer o nosso deserto, esse Deus que está conosco cotidianamente. E aí é preciso olhar para isso. Onde é que as nossas surdezes precisam ser superadas? Onde é que há cegueiras e que escamas de nossos olhos precisam cair? Onde é que há deserto que precisa florescer? E é só a atenção para a teografia que permite a gente a dar essas respostas.
uma espiritualidade aprofundada que nos ajuda a olhar para isso, para o que Deus inscreve em nós e vem escrevendo. De quantas surdezes Deus já nos livrou, de quantas cegueiras Ele já nos fez recuperar a vista, quantas vezes nos pôs de pé, e quantas vezes Ele não foi só o Deus de Abraão, nem só o Deus de Jacó, mas foi o Deus do Eduardo, do Fábio, da Maria, do Pedro, da Joana. Quantas vezes Ele não foi só o Deus dos antigos e dos patriarcas, mas o nosso Deus, experimentado particularmente e experimentado como o nosso Salvador mesmo. E daí vem o Evangelho, que nós podemos pôr lado a lado dessa primeira leitura, mostrando-nos a cura de 2 cegos. No Evangelho de Mateus, essa cura tem uma função. Não se trata de curar cegueira mesmo. É um relato simbólico. No Evangelho de Mateus, quem é surdo é quem não é capaz de ouvir a palavra de Deus. Quem é mudo é quem não é capaz de anunciar a palavra de Deus. Quem é coxo é quem não é capaz de caminhar no caminho de Deus. E quem é cego é aquele que não é capaz de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Esses 2 cegos andam atrás de Jesus e gritam: Filho de Davi. Eles reconhecem que Jesus é o Filho de Davi. Tem piedade de nós. Ou seja, eles já não são tão cegos assim. Eles já sabem que Jesus é o Filho de Davi. Mas é quando Jesus recebe todos em casa. Notem essas particularidades do Evangelho. Casa. Casa é lugar da intimidade. Casa é lugar do encontro. Casa é lugar da mistagogia. Mas casa é o lugar também de reconhecer a teografia. E é por isso que Jesus, que já sabe que eles são cegos, já sabe o que eles querem, pergunta: vocês acreditam que eu posso fazer isso? É muito interessante notar isso. Jesus deixa eles falarem, para que além de cegos eles não sejam emudecidos. Para que o poder religioso não emudeça, mas permita que eles possam ter palavra de coragem. E eles então dão o seu testemunho de fé. Eles dizem: sim, Senhor. É outro título que aparece nesse Evangelho. Filho de Davi, mas Senhor. Uma profissão de fé. E é quando os olhos se abrem. Então notem, não se trata de uma cegueira mesmo, do globo ocular. E Jesus não fez feitiço nem magia. Mas o Evangelho está nos traduzindo que é a fé quem nos faz ver. A fé é uma visão. A fé é um abrir dos olhos. E quando a gente abre os olhos, a gente é capaz de ver o que Deus inscreve em nós. Hoje é aniversário natalício do Padre Fábio. Padre Fábio, como vocês muito bem sabem, é o coordenador da catequese, o assessor para a catequese nessa diocese. Então ele conhece muito bem essa palavra, mistagogia. Introduzir-se e introduzir outros no mistério. E como eu apontei, ele também conhece muito bem a outra palavra, teografia. Mas antes de ser uma ação para o povo, Padre Fábio, antes de ser algo que pode ser feito para o povo, ajudá-los a entrar no mistério e ajudá-los a reconhecer onde Deus escreveu e se inscreveu neles, é importantíssimo não esquecer. Lembrar-se, portanto, de que você também está entrando no mistério. Ainda agora,
você também entra no mistério. E o mistério de braços abertos, como só o mistério do amor pode estar, te abraça, te acolhe, e esse mistério também te alimenta, te sustenta, te fortalece. Também você tem escritas de Deus em si. Escritos que você também está aprendendo a ler. Escritas que você também está aprendendo a ouvir. Porque todos nós só seremos cristãos à medida que formos nos tornando cartógrafos do nosso coração. A gente só vai se tornar verdadeiramente cristão à medida que a gente for aprendendo a ler o atlas do nosso coração, que é onde Deus deixa as suas pegadas e as suas marcas. Então, você também está aprendendo essa leitura como todos nós. Mas há algo ainda a dizer. Você também escreve em nós como ação de Deus. Deus não age magicamente, Ele escreve em nós pelas pessoas. O quanto o Padre Fábio escreve em nós de Deus. A sua alegria, que é transbordante, aqueles que convivem com Ele sabem muito bem. Sorriso largo, espontaneidade, expressividade, autenticidade, são marcas que te caracterizam e que escrevem em nós um desejo de nós também sermos assim. Nós também sabemos que você escreve em nós a amizade, deixa em nós as pegadas de quanto é bom estar com você e de não se sentir julgado, mas abraçado pela sua amizade. E a gente sabe também que há dores e cruzes, não vamos negá-las. E essas dores e cruzes também estão inscritas em nós. Não queiramos que a escrita seja sempre com letras douradas. A escrita, às vezes, se coloca dolorosa em nós. E essa escrita dolorosa também precisa ser recolhida. Também estas palavras grafadas na carne e no sangue precisam ser recolhidas. Na grande certeza de que o Deus, não só o de Abraão, não só o de Jacó, mas o seu, Padre Fábio, te toma pela mão, te ama, te conduz e te faz ser. Amém. Amém.